eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às portas mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Isso aqui é a unidade da fé. Amém? O que é a fé? Que vem de Cristo, o que ela faz na vida do salvo. Amém? A fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem Jesus, ninguém nunca teve a fé que salva. Amém? Então, o que ela faz aqui? Não tem como revelar que tem dois senhores. Não tem como eu revelar um Senhor e o outro cristão revelar outro. Não tem. Um só Espírito. Não tem o mesmo Espírito que foi revelado em Jesus, que gerou Jesus da maneira milagrosa que foi, é o mesmo Espírito que gera uma nova criatura. É o mesmo. Amém, irmão? Não tem como um pastor pregar uma coisa e o outro pregar outra. Alguém vai para o inferno. Não pode acrescentar e tirar nada, porque é o Espírito da verdade. Amém? Isso é a Bíblia, que estão esquecendo disso. Então, onde tem uma igreja que está vivendo como um partido e a outra vivendo como outro, não tem salvo ali. Amém? Porque a linguagem do Espírito é a mesma. A Bíblia diz que qual é a obra do Espírito? Glorificar Jesus. Então, onde tem um líder, tem o Espírito Santo ministrando ali. E a obra do mesmo Espírito ali é para glorificar Jesus. Amém? Porque essa fé que foi gerada em um, foi gerada no outro também. Amém? Então, o mesmo Espírito que operou em Jesus não foi diferente. A Bíblia revela que foi o mesmo Espírito que operou nos apóstolos. Não tem como ser diferente. Amém? E o salvo vai ter que revelar Jesus, que é o mesmo Espírito, é a doutrina de Cristo, é a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina do Espírito, e viver nessa doutrina. Amém? Então isso não pode, que essa verdade é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Eu não posso sair feito coisa que essa verdade não foi revelada para mim. Amém? Porque é essa verdade que vai libertar a gente, liberta do engano de estar com alguém que está indo para o inferno e eu ficar conversando como se tivesse tudo bem, que é assim mesmo, é normal. Não é. Amém? Amém ou não amém? E nós vamos ver, como falamos antes no capítulo, isso aqui é a unidade da fé. Quando nós enxergamos Jesus, nós vemos que é só um Salvador. Amém? Onde a pessoa que ele salva, a outra que ele salva, ele me salvou pela fé. A outra pessoa que for cristã também, ele salvou também? Então, como dois salvos em Cristo vivem diferente? Não pode. Eu sou motorista de caminhão. O pedreiro não vai para o açougue de manhã para cortar carne. Ele vai levantar tijolo, vai. Não tem outro jeito. O cristão, ele sai para a rua para revelar Cristo. Isso é a unidade da fé. Todos fazem a mesma coisa. Quem faz diferente, a Bíblia diz que é uma falsa testemunha. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Agora, indo para o capítulo 2 de Efésios. Amém, irmão?
que foi falado, aí alguém pode até pensar que não ia nem ter pregação, porque foi o capítulo 4, se for lá em Gênesis, capítulo 1, dá para vir depois para Efésios tranquilamente. O Espírito faz isso. Amém? O Espírito faz isso. Se olhar a água do dilúvio, dá para vir para Jesus e pregar a mesma coisa. Se vê Sodoma e Gomorra sendo estraçalhado, dá para ver o mundo que nós estamos vivendo. E faz aplicação e Jesus continua salvando. Amém? No capítulo 2, no 4, que Deus, uma vida miserável, amém? Que todos nós sabemos, que está no versículo 1 ao 3. Uma vida desgraçada, miserável, sem Deus, sem esperança, vivendo fazendo a minha vontade. E eu tenho que, primeira coisa que ele está falando é que eu sou pecador, miserável, porque eu estava fazendo a vontade da minha carne, dos meus pensamentos. Então agora, sabe o que eu vou fazer? Que o Espírito Santo que me revelou isso. Eu vou averiguar se a maneira que eu estava vivendo é errado mesmo. Eu vou ficar meditando no que ele falou para mim. Amém? Porque fala, nós ficamos meditando para o Espírito Santo me convencer. O que nós falamos de manhã. Amém? Ele falou que eu não presto. Senta aí e começa a meditar para ter a certeza que eu não presto mesmo. Amém? Que eu sou orgulhoso, que eu sou pecador, que eu vivi desprezando ele, amém? Mas aí a Bíblia diz que numa situação miserável como essa, sem esperança, sem Deus no mundo, enchendo a cara de cachaça, roubando os outros, não a mão armada, que para o pecador, o ladrão, ele só não presta se ele ir com uma arma e perdeu, assaltar um lugar. Mas Deus não vê assim, amém, irmão? Se eu era para ter falado uma verdade para você que ia te ajudar e mentir, eu sou ladrão. Eu roubei a oportunidade que tu estava tendo de crescer, de melhorar. Eu sou ladrão. Amém? O Senhor não vê como nós vemos. Amém? Mas Deus, numa vida miserável, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, amém, irmão? Em nome de Jesus, Deus que é riquíssimo em misericórdia, que poderia ter me matado, ele poderia ter acabado com todo mundo, entendeu? Ele poderia ter acabado com todo mundo e ele pode ainda, amém? Mas até agora não fez. Para muitas pessoas acabou a oportunidade hoje, para nós não. Para aqueles que já acabaram a oportunidade de hoje, não dá mais para fazer nada. Mas, de repente, amanhã ele ainda vai dar mais oportunidade. Amém? Em nome de Jesus. Mas Deus que é riquíssimo, amém? Ele é riquíssimo, aqui é o Espírito Santo que está falando, amém? Deus é riquíssimo em misericórdia. Amém? Ele é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Amém? Pelo teu muito amor com que nos amou, ele nos amou estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Amém? Revelou um amor incrível para aquelas pessoas que nunca olhou para ele. Nos vivificou juntamente com quem? Com Cristo. Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso é graça mesmo? Isso aqui é graça. Isso aqui é graça para me livrar da minha vida, que era uma desgraça. Graças a Deus. E nos ressuscitou, o que é que ele fez? E nos ressuscitou juntamente com ele. Aqui nós vamos vendo o quê? O que é que ele fez? E a causa. A Bíblia diz que ele me ressuscitou juntamente com ele. Amém? Jesus não saiu do túmulo. A Bíblia está afirmando que eu também. Amém? Que eu era um homem morto, espiritualmente. Nos ressuscitou juntamente com ele, e para onde Jesus foi? Amém, irmão? Nós já escutamos isso aqui, mas eu li isso aqui hoje diferente.
Amém? Ele nos ressuscitou juntamente com ele, quando saiu do túmulo, e nos fez assentar lá para onde ele foi. Amém? E nos fez assentar onde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Antes eu estava rolando no pó desse mundo sujo. Agora ele me pega pela fé e me coloca lá à destra de Deus junto com ele. Pela fé, eu fui para lá. Me mudei. Amém? Irmão? Me mudei e essa transferência, ele pagou tudo. Amém? Pagou tudo. Glória a Deus. Amém? E viu, nós sabemos como ele pagou, amém? Para levar a gente para lá. Qual era a dívida? Ele pagou. Porque Deus é riquíssimo em misericórdia. E nos fez assentar nos lugares, em nome do Senhor Jesus. Sabe o que? Que quando a gente passa a enxergar pela fé, o Senhor nos capacita, abre os olhos do entendimento, para a gente enxergar esse lugar. E quando a gente enxerga esse lugar, é aí que nós enxergamos esse lugar aqui direito. Só dá para enxergar esse lugar direito quando eu enxergo aquele lá. E quem faz isso? Ele. Pela fé. Amém? Para mostrar para o que? Ele fez isso para quê? Para mostrar nos séculos vindouros. Está passando nos séculos? Nos séculos vindouros. Eu sei que já passaram 2000 anos, tem uns homens de Deus fiéis que estão falando disso aqui, é a mesma coisa. Essa glória aqui. São fiéis, são poucos? Sim. E a Bíblia diz que são poucos e vai ser poucos. Quando a Bíblia diz assim, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Não tem essa pergunta? É não a resposta. É isso aqui. São pouquíssimos. Amém? Mas estamos aqui, escutando. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, para a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Percebe-se que Cristo não pode sair de cena. Amém? Não pode. Glória a Deus. Por quê? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé que é gerada pela palavra, mesmo. Essa fé que vem de Jesus. Essa fé para quê? É pela graça, para que ninguém... Porque que não é normal isso. O homem quer se gloriar. E isso aqui é a ação de Deus pela fé. Para que fé que não é gerada por nós, fé que não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. Isso não vem de vós, é para deixar bem claro. O que eu fiz para ter essa fé? Qual foi o mérito? Porque eu jogava a bola bem? Porque eu era muito estudioso? Porque eu era gerente de algum lugar? Porque eu era supervisor de algum lugar? Porque eu tinha uma habilidade incrível na oratória? Porque eu era um excelente professor de matemática? Porque eu era um gênio na arte? Porque eu era um grande artista? Porque para que ninguém, tudo que vocês são, que vocês fazem, as coisas boas que vocês fazem, com a habilidade da mente, as criações, não foi nada por causa disso para mim, vocês com tudo isso, vocês são inúteis, pecadores, infiéis. Ponto. Amém? Não é porque tu é isso, porque tu é aquilo, porque não. Para que ninguém, amém, irmão? Amém? Eu consigo pregar isso e ter esse entendimento aqui agora com a quinta série. Não precisou de estudo. Precisou de se converter a Ele. Amém?
Mas o homem exige o 2º grau para fazer a teologia. Aí eu fui fazer o Enseja. Passei, peguei o diploma do 2º grau. Sem estudar. Mas alguém agiu. Para alguém me perguntar, tu fez teologia? Falei, fiz. Aprendi lá nas regiões celestiais. Porque lá eu aprendi com ele. Lá não. Lá eu estaria desviado, mas graças a Deus ele não deixou. Amém, irmão? Louvado seja o Senhor, porque ele conhece os que são seus, e aqueles que professam o nome dele vai se apartar da iniquidade. Está escrito. Vai fugir. O que é a verdade, amém, irmão? Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus. Toda essa mensagem que está sendo revelada, a mensagem da cruz, o evangelho da salvação, para quê? Para um homem se converter pela fé, e ele é criado, o exemplo, o caráter é Jesus. Amém? Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus. Não como homem só, como santos. Amém? Como santos. E a coisa mais banal que diz que vê alguém falando são os pecadores mesmo. Não tem como ser perfeito. Ninguém é perfeito. Não é isso normal? É só que a Bíblia diz que o Espírito Santo, a obra de Deus usando o Espírito Santo, eu sou criado à imagem de Jesus. Somos feituras suas, criados com um padrão, olhando o padrão, Cristo Jesus. Amém? Para as boas obras, as obras da fé. Tudo isso é fé. É por meio da fé, essa fé, salvos pela fé. Isso não vem de vós, não, nada, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Criados em Cristo Jesus por meio da fé em Jesus. Aí o evangelho está sendo pregado, eu tenho que aceitar. Amém, irmão? Eu tenho que aceitar, o Espírito Santo que vai me convencer. Eu aceitei. E essa fé aqui é o quê? Fé em Jesus. Amém? É isso que está sendo pregado. Fé em quem? Em Jesus. Não é fé na instituição. Não é fé no pastor. Não é fé na doutrina que aquela denominação ensina. É fé em Jesus. Tem que vir de Jesus, porque senão não tem graça. Que a fé vem pelo ouvir, não tinha. Vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, a palavra, Jesus. Amém? E o verbo se fez carne. Então é isso. Então eu aceitei a mensagem. Eu aceitei. O que aconteceu? Eu aceitei porque eu concordei que eu precisava, a mensagem de Deus no Evangelho, eu precisava de um Salvador. Amém? A fé é isso, eu acreditei que eu precisava o que Deus me ofereceu. Amém? E todos nós, a mensagem é isso. Eu sou tudo em Cristo, e eu sou selado com esse Espírito. O Espírito que inspirou para ser pregado o Evangelho. Amém? Que me leva para regiões celestiais. Cristo, eu aceito quem? Cristo, amém, irmão? Como Salvador e Senhor da minha vida. E quando eu aceito Cristo, quando eu aceitei, amém? Eu aceitei. E ela me aceitou. Estamos juntos. Inseparáveis. Só a morte. Quando eu aceito Jesus, amém? Eu aceitei. Eu vi que eu precisava de um Salvador. Salvador não para cuidar do meu físico, porque o corpo se corrompe, mas um Salvador da minha alma. Amém? Do Senhor, que a Bíblia diz que o Evangelho, capítulo 1, versículo 5, eu fui chamado, você também.
Isso devia estar sendo pregado em todos os lugares. Tem alguns que estão, graças a Deus, pregando. Eu fui chamado para ser, no Evangelho, para ser de Jesus. Eu fui chamado para ser dele. Aí, por quê? Ele que me comprou. Então eu aceitei. Eu sou dele. Amém? Em Romanos 1,5 diz que nós fomos chamados para ser dele. E ele promete, quando a Bíblia diz em Cristo, é uma união perfeita, é uma comunhão profunda. Por isso que nós temos que entender que não dá para sair sem ele, ir para lugar nenhum sem ele. Porque senão eu estou negando ele. Em Cristo, ele em nós, nós nele. Está em Cristo essa união. Eu aceitei pela fé, já não vivo mais eu. O que é isso? Cristo vive, ressuscitou ele vive. Ressuscitou, mas está vivo, e ele vive. Revela como isso, Paulo? Ele vive em mim, porque eu sirvo a ele, a Deus no Espírito, dentro. Isso é estar em Cristo. Estando em Cristo, a minha mente vai lá para cima, para as regiões celestiais, e se eu enxergar, pela fé eu passo a enxergar a nova vida que a Bíblia diz que Jesus é a nossa vida. Onde está? Lá em cima. Por isso que eu penso e busco nas coisas de cima. E é essa fé, quando isso está sendo revelado, a fé salvadora entrou. Amém? A fé em Jesus, ela faz isso. Nós vamos para regiões celestiais. Por isso que o medo da morte acaba, porque você já está onde? É por isso que o medo da morte termina, acaba. Porque tu já foi para onde você sabe que vai se concretizar. Tu já está lá em espírito. Então tu sabe que o que vai para aquele sepulcro lá é só a carcaça velha que vai feder mesmo. Mas o homem visível, com as emoções, vai subir. Amém? O novo, ele vai ficar velho, se Deus permitir. E o velho vai morrer. Que cabe o engano, que o novo não vai ficar velho, vai sim, tá? E o velho vai morrer, se Deus permitir. Mas a Bíblia diz, o Espírito Santo revelou que o homem interior se renova dia a dia. Não envelhece. Amém? Se renova. E é essa fé, ele fala assim, deixa todo o engano. Então é viver sob o domínio desse Senhor que vive. E ele é Senhor até do sábado. Ele é Senhor de tudo, e eu fui chamado para ser dele. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Crê com o coração, crê de verdade. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei, mas olha, eu combati o bom combate porque eu estava com o quê? Com a fé. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Não me tiraram de mim, não tiraram de mim. Guardei. E a fé que um dia foi dada aos santos. Já fala que essa fé só vai ser dada aos santos, não vai ser dada aos pecadores. Vai ser dada aos santos que aceitaram Cristo e se rendeu a ele. Amém? Esse Jesus, e a Bíblia diz que Judas, preocupado com a salvação das almas, que o Espírito Santo se preocupa com a salvação das almas, ele fala que ele iria falar algo, mas teve que mudar. E o conselho que ele deu na mudança, eu oro para que os santos batalhem pela fé que um dia foi dada aos santos. Batalhar pela fé genuína. Amém? Pela fé pura. Pela fé, então se eu ainda não tenho ela,
Está na hora de tomar posse dela, quer tomar posse de Cristo, e depois, quando tiver do jeito que Jesus quer, começar a batalhar por ela. Então, os santos, até para os santos fiéis, não está tudo resolvido, não. Batalha. Então, eu quero passar para vocês que às vezes pensam que não. O mundo, o trabalho, as mensagens, o diabo trabalha, não dê lugar ao diabo. Essa palavra foi dada aos santos, para não dar lugar ao diabo. A Bíblia está falando para batalhar pela fé que foi me dada um dia. Então não posso relaxar em momento nenhum. E a melhor maneira de fazer isso, a Bíblia diz, exortai-vos aos outros, uns aos outros, todos os dias, para que o coração não fique endurecido pelo engano do pecado. Amém, irmão? Tem alguém querendo roubar, como é que vai roubar a fé? Rouba a fé tirando a palavra, porque é a palavra ali que mantém a fé continua firme. Amém? Para não sair. Eu esqueci, nas minhas convulsões, eu esqueci de algumas coisas. E eu falei para a Mônica, tudo que eu podia esquecer, Deus permitiu. Mas Ele não permitiu que eu esquecesse um versículo da Bíblia. Está na mente, está no coração. E as coisas necessárias estão tudo de pé. E quando se ele se irmar e não querer que eu me lembre mais de nada, ele das casas eu até ia deixar, né? De repente ele vai deixar eu só ficar falando umas 7 vezes durante o dia. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Para mim está bom. Para mim está bom. Nada de medo de morte mais. Porque a fé que um dia foi dada, sabe para onde vai. O teu sentimento é de quem foi morar lá. Você revela isso com a tua vida. Porque a fé genuína faz isso. Ele subiu, está à destra do Pai e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar. Assentar, pensa aí, assentar. Quem gosta de uma salazinha com ar-condicionado? Quem gosta? Aquele sofá que tu senta, quase te abraça. Alguém gosta aqui? Acredite, lá é sem comparação, não dá para falar o quanto é melhor. Ele espiritualmente disse que nós estamos assentados com Ele lá. Amém? Se você, eu não sinto isso durante eu ainda sinto esse mundo me atormentando a minha mente. Está na hora de tomar posse, aceitar essa fé. Para ir morar lá em cima e revelar o quê? Tu está aqui, mas tu está revelando outro lugar. Com que? Tu parece que tu está falando aqui em alemão. Amém? Mas o povo tem condições de entender. Vai ser notório as tuas atitudes, as tuas palavras, que você não mora aqui. Você é estranho. Amém? E Deus, por isso que no mundo tereis, por causa disso, por causa do nome dele governando a tua vida. No nome dele, porque eu fui chamado para ser dele, o nome dele, o poder dele é que vai governar a vida daquele que passou a ser dele. Amém? Porque crê nele, confia nele, não confia mais 10% em si mais, confia 100% nele, Jesus. Amém? Que seja assim, para a honra e glória do Senhor Jesus, para que Deus seja glorificado em tudo, para que, assim, nos dias do dilúvio, ninguém esperava, Noé só anunciou o dilúvio, anunciou e todo mundo não acreditou e ficou vivendo como se nada tivesse acontecido, nada não ia acontecer,
Estavam vivendo, comiam, bebiam, casavam, estavam em casamento, estavam falando do Flamengo, falando do Fluminense, estavam falando do Bolsonaro, estavam falando do Lula, estavam falando de tudo, falando do TikTok, falando das mentiras na internet, falando de um montão de fossa, falando de tudo e se sentindo, de repente, infartou. De repente, a igreja... Assim também vai ser a vinda do Filho do Homem. Amém? Então eu tenho que estar preparado. Amém? Para poder subir ou então morrer unido a Ele. Em nome do Senhor Jesus. A fé nele faz isso. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.